o Sol. Vamos lá no Sol, só para aumentar ela. Maravilha. Eu vou tirar essa para colocar maior. Le Soleil. É linda a carta. É uma benção. Perfeito, vamos lá. Aí nós temos a representação daquelas duplas, a papisa e o papa, masculino e feminino. Nós temos a representação da imperatriz e do imperador, né? Mas só que agora atingiram a maturidade, estão na forma de criança, e um dando apoio ao outro, e diz o evangelho, que ninguém entra no reino de Deus se não for semelhante a crianças. E aí, quando você está nessa criancice gostosa, que compreende o outro, que aceita o outro, que perdoa, a sua vida se transforma no sol. E recebe as bênçãos, o beijo do sol. Como diz o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, né? O Messias é o sol da justiça. Então, aqui, esse sol do verdadeiro ajustamento é aquilo que era dividido e que estavam uma como imperador, outra como imperatriz, uma como mago, a outra como a força, uma como a papisa, outra como o papa. Agora estão abraçados. Estão integrados, né? Integrados, unificados. E quando há unificação, há iluminação. Quando há o quaternário inferior se une ao trinário superior, é que há a iluminação, que você acabou de chamar um pouquinho antes de intuição. Perfeito. E a pureza de trabalhar nessas duas potencialidades representada pela criança, pela figura das crianças, né? Sim, de forma espontânea, alegre, que perdoa, que é descontraída, né? Que confia no Pai. Repare que a oração de Jesus é Pai Nosso. E no original é Abba. Abba é a primeira palavra que a criança aprende. Abba é pai, só que no original em hebraico é paizinho. A criança agarra ele e fala paizinho. O pai que traz as coisas, traz tudo, como a mãe. Ima quer dizer mãe. Então ela confia. E então a criança confia. A criança busca. A criança é alegre. Ela não para de aprender nunca. Daí a imagem. Nos coloca numa posição com muito mais ternura, revestidos de ternura diante do pai, né? Do pai e mãe, quando você descreve dessa maneira. Perdoa, né? Perdoa, não guarda mágoa. E quer dizer, o 19, se a gente somar 9 mais 1... Começa um outro ciclo que vai ser agora com 20. Que daria 10, só que agora vai para um outro ciclo, que é a carta 20 e 21. Né? E já vai começar esse novo ciclo no plano espiritual, porque a carta 20, o homem está saindo do túmulo, encontra os seus mentores e o toque da trombeta está chamando ele para uma nova realidade, que é a do plano espiritual. Perfeito. Que é sintetizada na segunda sinfonia de Gustav Mahler, chamada Ressurreição, onde o final dessa sinfonia de mais de 1 hora de duração, que tem coral e orquestra, que o Mahler se inspirou na nona de Beethoven para fazer naquele mesmo formato, os últimos 15, 20 minutos nada mais é do que você acabou de descrever. Esse chamado ao homem que já desencarnou, está em estado de espírito e precisa ser recebido no plano espiritual e seguir em direção à luz. É muito bonito. E aí só tem mais 2 cartas. E por que não tem mais? Porque senão o ciclo ia ficar se repetindo. A espiral sobe. A espiral sobe e as leis ficam. E, no fundo, só muda determinada coisa ou determinada palavra, mas a ideia já está estabelecida. O espiral continua, né? Isso. Que nada mais é do que o desenvolvimento da primeira parte. Aí ele dá o exemplo da segunda parte. Toda a segunda parte, depois do 10, é inspirada na primeira parte,
né? E assim vai sucessivamente. E o louco Perfeito. vai aprendendo, e um dia ele chega na sabedoria divina. E que é o louco, que é o peregrino que vai passando por Peregrino, esses estágios. o peregrino cósmico, que eu chamo. Peregrino cósmico, que lindo. Eu coloquei aqui, enquanto você estava falando isso, Jorge, o link no YouTube do final dessa segunda sinfonia do Mahler, que eu legendei o que o coral está cantando em alemão, eu coloquei a legenda em inglês, e é uma performance do Leonard Bernstein numa catedral na Escócia, que é uma das coisas mais impactantes que você vai ver na vida. São 5 minutos de música que são assim, extasiantes. E fala justamente deste momento que você está descrevendo a partir da carta 20, 21, 22 aí do tarô. Se você... 22 não, 20, 21. 20, Porque 21. antigamente, que antigamente botavam o louco como 21. Mas foi uma invenção. O louco não tem nem Não número, tem ele número. nem zero é. Tanto que os chineses não inventaram o zero. Quem inventou o zero foi a mística indiana. Por isso que lá na China começa com 1, não com 0. E o louco não tem número. Mas para arrumar um número para ele, eles botaram 21 e empurraram a outra, inventaram o número 22. Mas no original de Marcel é 21 com a 20 e carta do fundo. 21.